Então, pessoal, eu estou aqui com a guia de turismo, faz parte da equipe do Trem Republicano e também da Seguitura Associação Ituana de Guias de Turismo, Vitória Zufelato. Nas horas vagas, minha filhota, mãe do meu neto, Joaquim. Olha só, gente, a Vitória vai dar os detalhes de onde nós estamos. Pessoal, a gente está aqui na estação Júlio Prestes hoje e aqui na Sala São Paulo a gente conheceu um pouquinho da nossa estação, que tem tudo a ver também com a história, né, sobre Itu, sobre a nossa estação. Então estamos unindo aí as duas estações, as duas histórias para complementar com os passageiros. E tem os nossos horários, a gente vai deixar tudo aqui embaixo na descrição, o site para visitação. Convido a todos a marcarem uma visita, é muito, muito, muito importante e de muito conhecimento também. Muito legal. Muito obrigada, viu, meu amor? Vem! Translado, além de pessoas, do principal produto da nossa economia no século passado, que era o café. Então eu gosto de falar do café logo de primeira, porque a gente vai encontrar diversas referências ao longo do prédio, a começar pelo chão onde vocês estão. Aqui a gente tem a imagem da flor do café. Esse rosinha que representa os frutos era de um vermelho bem mais vivo e foi se desbotando ao longo dos anos, já que toda a estrutura aqui do complexo é original. Acima de nós, a cúpula nas cores da bandeira da República Brasileira. Vocês conseguem perceber que todos os detalhes em verdes são galhos, folhas, então sempre os objetos em verde aqui nesse prédio vai ter essa espécie de folhagem para fazer referência ao café, bem como as 4 lâmpadas em volta da cúpula, que também tem o formato da flor do café mais uma vez. Toda a arquitetura desse prédio, na verdade, é uma referência a essa disputa entre São Paulo Railway e Sorocabana. A área total desse prédio ela é 3 vezes maior que a área total da Estação da Luz, então bem maior. E a arquitetura também segue modelos franceses, já que França e Inglaterra são oponentes históricos. Então, os acionistas da Sorocabana escolheram modelos realmente para imitar os acionistas da São Paulo Railway Company aqui do nosso ladinho. Então a gente chegou ao que era a entrada principal da estação Sorocabana. Aqui então eram por onde entravam os barões do café, realmente, a elite agrícola brasileira. Eram por essas portas a entrada oficial da estação. Hoje, na maior parte do tempo, elas ficam trancadas por uma questão de segurança. Depois eu vou dar um panorama aí geral do bairro para vocês. Mas tentem se transportar aí para 38. Era por aqui que acontecia a entrada dessa elite agrícola. Então, essas colunas começam com um X em sua base. Esse X é um feixe, é o modo como algumas plantações amarram as folhas do café, né? Então, cada coluna realmente conta a história do nascimento do café na plantação, né? Desde os ramos, os brotos e até o café já crescidinho. Vou pedir para vocês olharem para trás de vocês, entre esses 2 arcos. Que era dedicado a essa primeira classe. Então, desde o momento que a gente entrou, tudo que a gente percorreu até agora era de uso exclusivo aí da primeira classe, com exceções de alguns funcionários. Aqui vocês conseguem reparar que é um ambiente muito próximo ao primeiro por onde a gente entrou, né? Então a gente tem as flores do café do mesmo jeito, a cúpula, as lanternas, os arcos. Essa simetria do prédio, ela foi muito importante para aquele prêmio que o Stockler ganhou em 25.
Em 1925, essa simetria era por uma questão estética mesmo. O que eu gosto de apontar aqui para vocês nesse ambiente é esse mezanino, né? A escada que dá para o mezanino. Ele foi colocado como uma espécie aí de primeiro piso falso para ter acesso aos camarotes e à plateia elevada, que é onde eu vou levar vocês na segunda parte do tour. Então, realmente, para ter acesso à sala de concertos. Ele foi colocado aí em 99. Ele é bem mais recente do que o resto da estrutura e a gente consegue perceber isso só olhando para ele, né? Então, são materiais, cores e ângulos diferentes. Então, ângulos retos para contrastar com os arcos e madeira e ferro escuro para contrastar com a estrutura original, que é bastante clara, né? A gente tem granilite rosa, um concreto quase branco. Quem fez isso foi o arquiteto da Sala São Paulo, o Nelson Dupré. E o Dupré quis manter esse mezanino bastante diferenciável para quem não conhece a história do edifício, porque esse prédio ele é tombado ao patrimônio histórico desde 1984. Então, para o Dupré era importante, além de não mexer na estrutura original, né, que isso ele não poderia mesmo, todas as modificações que ele fez, ele queria que fosse bem sinalizado para as pessoas que não têm esse tipo de conhecimento, justamente para preservar a memória da Sorocabana. Bom, podem ir entrando, pessoal. Vocês estão agora no que era a entrada e sala de espera da segunda classe. Então era por aqui que a segunda classe entrava, realmente não havia essa mistura de classes sociais mesmo. Primeira classe era naquelas portas, segunda era por aqui. Eu pedi atenção aos detalhes naquele ambiente justamente para a hora que a gente chegasse nesse. Então a gente consegue perceber que o chão já não tem mais a flor do café, as colunas não contam mais uma história, bem como o tamanho desse ambiente ele é reduzido em relação ao que a gente tinha. Aqui, aquela janelinha de vidro é a bilheteria da segunda classe, então para vocês terem uma dimensão, né? A diferença do que era a primeira para a segunda, bem como os arcos das portas, que também já não tem mais nenhum adorno, não tem mais aquelas folhas nem os galhos. Apesar de tudo isso, é um ambiente bastante imponente, né? A gente tem esses 3 lustres muito grandes e também esses 2 de trás que adornam a sala. Então é o nome atual de Estação das Artes, é realmente por causa deles. Isso porque quando a gente fala de segunda classe naquela época, a gente ainda está falando de médicos, advogados, engenheiros. E como em 38 o acesso à educação superior era bem mais difícil do que a gente tem hoje, então eram sim pessoas vindas de famílias ricas, eram famílias aristocráticas, mas não eram famílias tão ricas quanto a elite agrícola que andavam naqueles corredores por onde a gente estava. Então essa é a diferença entre primeira e segunda classe nessa época que a gente está falando.